Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos começar nossa conversa. Apesar que aqui, como é uma transmissão ao vivo e a interação não é a mesma coisa como presencial, mas vocês têm um chat aí, então eu vou fazer a apresentação inteira e o pessoal aqui vai anotando e separando as perguntas para no final a gente respondê-las todas, todas as perguntas e tirar todas as dúvidas, tá? Então, vamos começar a apresentação. Nós estamos exatamente no horário. Esperamos aqui ter aproximadamente aqui uns 40 minutos de apresentação e depois sobrar um espaço aí para a gente poder responder as perguntas e tirar algumas dúvidas. É um primeiro momento que nós estamos fazendo abertamente com todos os municípios e todos que estão conectados. Então, isso é uma iniciativa já da organização do Estado em relação à resposta à possibilidade de a gente vir a ter casos de coronavírus no Estado. Lembrando que isso já é um desdobramento das ações que a gente desenvolveu durante esses meses de janeiro e fevereiro. Eu vou mostrar um pouco, resumidamente, essas ações. E dizendo também que culminou com ontem, né, na primeira reunião do COI, que é o Comando de Operações de Emergência de Saúde, onde a portaria do secretário estadual de saúde, o Dr. Gilberto, estabelecendo o COI como uma coordenação da resposta ao coronavírus no Estado. Lembrando que, com base nisso, a gente aciona um grupo específico que faz todo esse momento de preparação e resposta nas fases da emergência que, porventura, vir a surgir e na atual que estamos. Então, eu vou fazer um resumo para vocês de como está essa preparação geral do Estado e qual é o cenário da doença hoje no mundo e no Brasil, para a qual a gente tem que pensar internamente quais as ações e o que podemos fazer em cada nível, em cada esfera, seja dentro da unidade hospitalar ou no município, ou dependendo do nível de gestão e do nível de local de enfrentamento que vocês porventura precisem organizar-se. Então, basicamente, o objetivo é alinhar as ações, o básico das ações, que é criar um canal de comunicação oficial com vocês em relação às informações e também a necessidade de alguma orientação específica. Então, começando o nosso trabalho, nossa apresentação, eu sou Juliano. Como eu estava falando, nós estamos no momento de preparação, no momento de organização da resposta para uma eventualidade ou para uma situação onde o Brasil e o estado de Mato Grosso passem a ter casos de coronavírus. Então, aqui nós vamos falar um pouco, de uma maneira geral, focado na questão da preparação e resposta. Claro que isso não esgota o assunto, muito pelo contrário, vão surgir milhares de dúvidas, espero que surjam, para a gente poder, daqui para frente, ir organizando talvez alguns temas mais direcionados, tá, para cada grupo de serviços ou de profissionais, tá, que a gente possa se aprofundar um pouco mais nas questões, conforme as questões clínicas ou a patogênese do vírus forem sendo divulgadas e tratadas, nós podemos aí estar trazendo novidades e até mesmo talvez buscando fazer uma web específica com profissionais ou serviços diferenciados. Então, hoje a gente vai fazer um panorama geral em relação à fase de preparação estadual, explicar e deixar claro, alinhar a questão de alguns fluxos de informação, tá? Disponibilizar para vocês alguns instrutivos e ferramentas que vocês podem estar usando agora, pensando individualmente e dentro do serviço de cada um, de como podem estar procurando essa organização. Mas, antes de tudo, buscar um alinhamento em relação ao que está acontecendo no mundo, no Brasil, e como estão as preparações e como o Estado está se preparando em apoio com os municípios para uma possibilidade de enfrentamento de uma nova pandemia ou a gente ter casos presentes. Então, vamos lá. Em relação à situação hoje do coronavírus no mundo, nós temos, lembrando aqui, só fazendo um parênteses, que agora a doença tem um nome oficial, a Organização Mundial de Saúde definiu o nome da doença. Então, hoje a doença, quem
por algum motivo se adoeceu, adoeceu do Covid-19. Esse é o nome da doença, tá? Batizada antes de ontem pelo Ministério da Saúde, tá? Tem aqui até uma logo, um desenhozinho aqui de como ficou. O CO é de corona, o V é de vírus e o D é de doença. 19 porque foi o ano que foi descoberto. Aqui, bem resumido, é uma linha do tempo em relação às ações e tudo que aconteceu no mundo, e aqui eu posso, se vocês observarem, essa parte de baixo aqui se refere às ações que foram desencadeadas no mundo, e aqui em cima as ações desencadeadas no Brasil, tá? Mais à frente um pouquinho a gente também fala da linha do tempo em relação às ações no estado de Mato Grosso. Mas basicamente o que é importante? Lá no início de dezembro, tá? Onde houve o primeiro caso de pneumonia em hospital em Wuhan, na China, que é uma província da China, uma cidade dentro da província da China. Tá? E a partir desse momento, houve um processo de investigação das equipes do CDC chinês e a notificação, isso já no final do mês de dezembro de 2019, exatamente no dia 30 de dezembro, a notificação para a Organização Mundial de Saúde em relação a um grupo de casos, um cluster de casos de pneumonia por causa desconhecida. Tá? Essa notificação foi feita no dia 30 e o Brasil, no dia 3, por meio da SVS Nacional e a rede CIEVS, detectou já, rodando na internet, rumores em relação à pneumonia de causa desconhecida. Tá? E foi solicitado nessa data esclarecimento por parte do Brasil para a Organização Mundial de Saúde, que é quem faz essa conexão entre os países em relação às situações de emergência de saúde pública no mundo. Tá? Com isso, a Organização Mundial de Saúde, somente no dia 5, solta um primeiro comunicado, onde ela cita 44 casos dessas pneumonias desconhecidas. No dia 8, 9, praticamente já de janeiro, já desse ano, que é feita a identificação do vírus. E foi divulgado o código genético do vírus, que foi o que a gente até nesse momento chamava de novo coronavírus. Tá? O coronavírus é uma classe de vírus já conhecida, né, um subgrupo conhecido, tá, das doenças respiratórias, e aqui ele detectou uma variante dele, que foi o que foi identificado nesses casos que já vinha aumentando até então. E no dia 10 de janeiro, o Ministério da Saúde, por meio do Comitê de Monitoramento de Eventos, que é um grupo interministerial que se reúne toda sexta-feira, põe em pauta a discussão destes casos de pneumonia desconhecida e a questão da identificação de um novo vírus. Tá? Com isso, o Ministério começa a elaborar algumas informações para disseminar, porque aqui, nesse período, foi a hora onde os estados e os CIEVs estaduais começaram a solicitar informações, mais ou menos nesse período, porque também já se detectava já com mais frequência essa questão das pneumonias, e o Ministério solta um primeiro boletim no dia 16, com as informações que se tinha até então com o caso. Com isso, a OPAS e a Organização Mundial de Saúde, já no dia 20, entre 20 e 21, começa a organização das ações frente à resposta ao evento, aos casos e ao evento que surgiu. E com isso, o Ministério ativa o COI, que nesse momento chamava COI-NCOV, né, uma referência ao vírus aqui, e foi ativado no seu nível 1, que é uma organização interna do Ministério da Saúde, tá, vinculado à sua rede CIEVS, que em situações de risco ele pode ativar algum nível de emergência para já se preparar na resposta. Também foi mais ou menos neste período onde o Estado aqui, em Mato Grosso, começou as preparações, ou os preparativos, ou vamos dizer assim, as primeiras conversas em relação a esse evento, até porque é dominado ainda por desconhecimento, falta de informação, mas aqui a gente começou uma primeira mobilização interna, tá, pensando na articulação em relação à resposta a uma possibilidade disso se tornar um vírus pandêmico. Tá, com isso, a Organização Mundial de Saúde já logo em seguida, no dia 27, se posiciona, tá, emitindo um alerta, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional,
tá, de alto risco, tá, porque ele fez, há uns dias, no primeiro boletim da Organização Mundial de Saúde, ele tratou o evento como de risco moderado. Tá, e com isso, logo em seguida, os números de casos começou a aumentar muito e toda a situação do panorama mundial mudou muito rápido. Aqui no dia 27, ele reconhece que o risco era elevado, tá, e reposiciona a classificação da Organização Mundial de Saúde como um evento de interesse internacional, que é formalizado exatamente no dia 30 de janeiro, com a declaração de emergência internacional. Tá? Nesse momento aqui, o Brasil, justamente no dia 27, teve o primeiro caso suspeito, tá? Que foi o momento onde o Brasil mudou o seu nível de preparação dentro do COI e subsidiou, vamos colocar assim, a tomada de decisão para a emergência de saúde pública nacional, tá? Devido ao risco da introdução do vírus no Brasil, que aconteceu no dia 3 de fevereiro. A partir desse momento, o Brasil se posiciona com uma frente nacional e coordenando todo esse enfrentamento a nível estadual e municipal, tá? Começando, vamos chamar assim, dando um start em relação à preparação da emergência de saúde pública. Tá? Com isso, nós, também o Estado, se intensifica nos trabalhos. E, por último, a lei de quarentena, que foi uma demanda interna do Ministério da Saúde via Ministério da Defesa, para poder repatriar os brasileiros que estavam até então contidos ou em quarentena dentro de Wuhan, na província da China. Basicamente, esse é o cenário do que tudo como aconteceu em relação às respostas, à detecção e os acionamentos na esfera nacional e na esfera mundial. Então, vocês observam que nós estamos falando de um evento com pouquíssimo tempo e, basicamente, nós estamos com 10 dias após a declaração de emergência nacional de saúde pública, com base no Regulamento Sanitário Internacional, onde ele define que um evento de risco tem que ser tratado como tal e ser organizada a sua preparação. Mesmo o Brasil não tendo nenhum caso confirmado, ele tem casos suspeitos, com isso foi necessário justamente para poder acelerar esse processo de organização dos estados e dos municípios. Ainda em relação à situação epidemiológica desses casos no mundo, vocês observarem, nós estamos falando da China como concentrando a grande maioria desses casos, hoje com 99,08%, e esses casos com 1.113 óbitos, tá? Todo com uma forte transmissão local, quer dizer, isso circula dentro dessas províncias que são afetadas. Isso aqui não representa toda a China, representa um pequeno pedaço dela, especificamente, atualmente, uma província representa praticamente 70% a 80% destes casos. Lembrando que na China nós temos números muito grandes, né? Então, em termos de populacional, essa província principal, que todo mundo está ouvindo falar, ela tem 12 a 14 milhões de habitantes. É quase que a capital, São Paulo, tá? Então, e outras províncias representam, essa província representa grande parte do número. Então, isso pode dar uma certa garantia de falar que esses casos ainda estão contidos na sua maneira principal dentro dessas localidades. Temos casos fora da China, mas não representa nem sequer 1% dos casos. E aqui estão todos os países que têm casos hoje. Isso atualizado até ontem. A Organização Mundial de Saúde solta um boletim todos os dias, tá? Às 16 horas. Então, essa aqui foi a atualização de ontem, das 16 horas. Então, é o que a gente tem hoje de informação atual. Estamos falando de 45.612 casos e 1.114 casos de óbito. Tá? Só temos um óbito em um outro país. Nenhum dos outros países que até agora teve casos tem transmissão local. Todos esses casos aqui teve relação direta, em algum dos momentos, com os casos índices ou os casos na China. Ou teve lá, ou teve contato com alguém doente, ou passou, né, ou passou pela cidade, ou teve contato com algum com sintomas, ou doente que tinha a doença. E estes casos foram confirmados. Lembrando também que isso aqui tem um delay de informação, porque a Organização Mundial de Saúde pega informações com o governo chinês, e isso tem um tempo
entre o registro e a informação, e é um tempo relativamente aí, em torno de 4 a 5 dias. Então, aqui nós estamos vendo um cenário de 4 a 5 dias atrás, de fato, de verdade. No Brasil, aqui já começamos a falar de nós, e aqui é importantíssimo deixar muito claro, nós não temos casos confirmados no Brasil, nós temos casos suspeitos ainda aguardando o resultado de laboratório, e já temos 33 casos descartados, tá? Nenhum caso confirmado. Todos os casos suspeitos e tantos descartados agora, estes aqui atenderam a definição de casos, que nós vamos falar já já, onde define se ele é ou não um caso suspeito. E com isso é disparado um processo de investigação, de exame laboratorial e aí sim tratado como confirmado ou não. Hoje é testado, e o Brasil já faz o teste para saber se é coronavírus ou não, em 3 laboratórios de referência nacional, por enquanto são só esses 3, que é o Evandro Chagas, do Pará, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Adolfo Lutz. São esses 3 que hoje estão qualificados para fazer o exame de coronavírus, e aí entra mais uma das, como é só os 3, eles só fazem esses testes em relação aos casos suspeitos. E aqui daqui a pouco nós vamos falar bastante do que é um caso suspeito. Aqui, só para deixar mais destacado, é a mesma situação no mundo, tá? Os casos no mundo. Isso aqui não é de ontem, as informações aqui são do dia 5/2, é de um cenário um pouco mais atrasado, mas o que eu quero dar um foco aqui para vocês é em relação à China e os demais países, ao percentual, que é quase o mesmo, tá? Do quanto que os demais países contribuem com esses casos. Hoje está menos de 1%, e a gente, num cenário bem com isso, nos traz um cenário que a gente pode pôr em discussão, porque se esperava que esse percentual nos demais países, conforme fosse maior com o tempo, ele aumentasse aqui em relação aos demais países e diminuísse a proporção de casos diretamente dentro da China, justamente porque, não que diminuiria o número de casos, mas porque a gente teria muito mais casos fora da China com o passar do tempo, com a propagação. A gente está percebendo que nesse cenário mais atual dessa semana, isso ainda está muito contido dentro da China, não há uma efetiva propagação de uma maneira como era o esperado para os demais países, e lembrando que isso é um cenário deste momento. Se especula, né, vamos dizer assim, se espera que, se continuar nesse cenário, a gente pode estar numa curva descendente de casos até meados de abril, março, e talvez até junho já está com essa epidemia já contida em 100%. Isso aqui é novo, pelo perfil do vírus, pelas experiências que a gente já teve com a SARS, com a H1N1, com as outras influenzas pandêmicas, a tendência era que isso aqui aumentasse de uma forma mais rápida, claramente pela facilidade da transmissão do vírus e pela disseminação que ela acontece num tempo muito curto. Aqui eu lembro também, outras informações são importantes para o cenário como um todo. A proporção de óbitos gerados hoje pelo coronavírus, tá, ainda é bem menor em relação às demais doenças pandêmicas que nós tivemos, como H1N1, por exemplo, que chegou a 17% dos óbitos. Esse está em 2%. Com esses dados atualizados, ele foi para 2,3% dos casos evoluir para óbito. E para caso grave, nós estamos falando na casa entre 15% e 17% dos casos que se infectam que evoluem com caso grave. E de 2% que vai a óbito. Então, ela tem uma letalidade teoricamente baixa, tá? Mas também tem uma capacidade de infecção bem alta. Lembrando que teve uma média de tempo na China de 5 dias para cada 20 mil casos. Tá? Então, ele tem uma alta transmissibilidade, no entanto, mesmo assim, ele leva um percentual até relativamente pequeno de evolução para a gravidade e menor ainda para o óbito. Tá? Então, o foco principal de uma novo tipo viral num primeiro momento, a gente se preparar, no segundo momento, a gente conter os casos que surgem e aí tentar evitar a disseminação de um vírus novo. Por isso, muitas vezes, as precauções ou as ações
que a gente faz de uma forma mais intensa daquilo que normalmente é uma rotina. Também lembro que isso é uma doença viral, respiratória, como nós temos diversas hoje circulando no estado e no Brasil. Predominantemente esse ano nós estamos falando da influenza tipo B, tá? Já estamos com vários casos confirmados de influenza tipo B, tá? E temos outras classes de influenza, rinovírus, algumas espécies do coronavírus, que causam infecções que estão circulando diretamente, que levam as pessoas a uma síndrome gripal e também a um quadro de influenza. A conduta hoje em frente a ela não diverge em grande escala em relação ao que a gente já conhece no manejo da influenza, obviamente com ajustes dos conhecimentos que vão surgindo, das informações, das evidências que vão surgindo, do tipo viral, das suas características próprias e do que pode ser ajustado na conduta, até na medicação ou um retroviral que se busca, se testa. Então, com isso vai surgindo muitas informações novas. Aqui, antes da gente continuar, eu já estou trazendo para vocês onde vocês podem buscar essas informações que a gente apresentou. Se vocês clicarem nesse link que está aí, vocês vão ser direcionados para esta página. Essa página que vocês foram direcionados, tá, é uma plataforma do Ministério da Saúde que traz as atualizações diárias. Quando vocês clicaram, vocês abriram essa plataforma. Essa plataforma IVES, ela é a plataforma integrada de vigilância em saúde do Ministério da Saúde. E aqui ela está trazendo as informações em relação ao Brasil e ao mundo do coronavírus, praticamente em tempo real daquilo que eles têm disponível. Tá? Então, se vocês for analisar, vocês vão ver onde estão os casos suspeitos, passa o mouse em cima, ele traz para você o caso suspeito, número de casos suspeitos, número de casos confirmados, e os casos descartados e morte. Então, são esses estados em verde hoje que nós temos casos suspeitos, que estão em investigação. Tá? Aquela tabela que eu mostrei para vocês em relação aos estados e o número de casos suspeitos, confirmados e descartados, atualizados, tá? A situação no mundo, quais são os países e as localidades que têm casos, tá? E quanto aparece aqui no rodapé, aqui está falando de 45.113 óbitos. 2 casos confirmados, por exemplo, na Rússia. Austrália, 15 casos. Certo? Então, aqui traz as informações se vocês precisarem acompanhar em tempo real. É informação oficial, também usamos ela, assim como nós estamos compartilhando com vocês, para todos fazerem uso da mesma informação. Traz também algumas observações em relação aos casos suspeitos no Brasil, traz a definição de caso, do que é um caso suspeito, tá? Hoje, as 3 situações possíveis, tá? Caso confirmado, o que é, né? A definição do que é um caso descartado e a definição de que ele está usando transmissão local, certo? E o número do disco de saúde e as informações. Aqui traz para vocês as informações oficiais de forma bem resumida, certo? Então, fica aí já o primeiro link em relação às informações oficiais e como vocês podem conseguir. Vamos a um ponto-chave aqui, ao que é um caso suspeito. Aqui a gente já tem que deixar claro que essa definição de caso suspeito, ela é uma definição bastante sensível até, mas ela está voltada a triar de forma bem objetiva quais são os casos que de fato a gente tem que considerar caso suspeito neste momento. Essa definição de caso, ou essas definições de caso, elas são muito dinâmicas. Conforme a evolução da epidemia for acontecendo no mundo, no Brasil, isso vai sendo ajustado continuamente. Por isso é importante consultar sempre as informações ou no link do Ministério ou no link do Estado, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá? De qual é a definição de caso vigente. E também, cada vez que essa definição de caso muda, a gente dispara bastante informação em relação, a partir de agora, caso suspeito não é mais assim, é essa. Primeira situação, caso suspeito, tem que ter febre. Tá? Nós não estamos aqui falando de um caso suspeito que não tenha febre. Ele tem que ter o registro de febre, tá? E pelo menos um sintoma respiratório, como é na influenza. É um sintoma de febre, mais um sintoma respiratório. Seja dificuldade para respirar, tosse, ou entre outros. Ele tendo esses 2 sintomas, ele atende a primeira parte da definição de caso. Só que não basta isso. Se for só este item, nós vamos pegar uma grande população. Também tem que ter história de viagem, tá? Para a área de transmissão local. Lembrando que transmissão local são aquelas áreas que têm uma disseminação do vírus de forma importante.
Então, os países que têm casos confirmados, mas não tem transmissão local, quer dizer, o vírus foi contido daquele caso que veio de contato da China ou das províncias específicas, tá? Eles foram contidos ali, ele não tem uma transmissão local, consequentemente, ele não conta nessa definição. Tá? Então, nós estamos falando de uma situação bem específica. Só conta para cá quem tem história de viagem para a região de transmissão local nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas. Tá? Estamos falando de 3 condições da definição de caso. Tá? Sintomas, lugar e tempo. Lembrando, tem que ter um sintoma básico, tem que ter estado em um local específico que tem transmissão local e tem que isso ter acontecido pelo menos nos últimos 14 dias antes do aparecimento do sintoma. Essa é a primeira situação para a gente classificar se é um caso ou não. Ah, mas eu tenho... vai ter que conversar. Um paciente que chega se referindo que viajou, não significa que ele é um caso suspeito. Tá? A viagem hoje no mundo, a grande massa populacional viaja muito rapidamente de um continente para o outro, em horas até. Então, nós estamos falando especificamente de uma conversa direta, onde a pessoa é investigada, né, ou é questionada para poder a gente classificá-la dentro dessa situação e saber se ela atende previamente essa definição de caso ou não. A situação 2 é muito parecida com a 1, tá? Também tem que ter febre, um sinal de sintoma respiratório, tá? Igualzinho à primeira parte da definição do 1, tá? Mas ele faz o seguinte, pode ser também que o cara teve um contato próximo com o caso suspeito, tá? E esse caso suspeito no contato próximo, ele estava na minha casa lá, porque ele chegou, entende? Então, essa situação também é válida na definição de caso. Tá? Esse é um caso suspeito, ele teve contato com um caso suspeito, que é uma pessoa que atendeu a situação 1, tá? Com isso ela atende e ela tem que ser classificada como um caso suspeito, tratado, né, como um caso suspeito. E a condição 3? A condição 3 não necessariamente ela exige a febre, mas ela tem que ter pelo menos um sintoma respiratório, tá? E ter tido contato próximo, tá? De um caso confirmado. Não é ter cumprimentado ou visto um caso confirmado e ele se classificaria na situação 3, tá? E lembrando que é um caso confirmado, tá? Ele é um contato próximo e essa é a situação 3, onde a gente tem a definição de caso aceita nos últimos 14 dias e esse caso tem que ser tratado ou manejado como um caso suspeito. Isso é importantíssimo para quem estiver aí escutando a gente, ouvindo, disseminar. Não é todos os casos, não é todos os locais. Vocês viram lá que não tem transmissão local fora da China, apesar de a gente estar tendo caso em alguns países, mas todos confirmados e sem transmissão local. Tá? Então, a definição de caso tem que ser muito bem atenta e, no caso de dúvida, tá? Quanto a se meu caso atende ou não, procurar a equipe de vigilância do município mais próximo ou ligar nos números de 0800 que tem disponível também na apresentação, para esclarecer as dúvidas, se aquele caso é ou não é, ou se atende ou não atende a essa definição de caso, justamente para a gente evitar pânico e ações desnecessárias e desproporcionais. Tá? As pessoas têm uma tendência no desconhecimento e no medo, qualquer caso desse, até os nossos profissionais abrem fuga na hora para não atender, ou para não conversar, então, com isso, a gente dificulta muito esse processo nesse momento de preparação. Então, ficando claro, tá? Nós estamos falando de influenza, desculpa, nós estamos falando de um vírus que se comporta semelhante a um processo de influenza, a um síndrome respiratória. Vocês vão receber qualquer caso de síndrome respiratória, e a gente recebe diariamente muito nas unidades, tá? Com quadros com febre, com tosse. Então, é sempre importante estar atento a fazer as perguntas importantes, de onde veio, se esteve em algum local, que tinha, para vocês conseguirem processar e diferenciar a situação 1, 2 e 3, tá? E também a gente não criar estigma aí com a população chinesa, ou que qualquer um é um risco e assim por diante, que a gente sabe que não é. Com isso, o Estado agora aciona o Grupo de Operações de Emergência e Saúde Pública, que é o nosso COE estadual. Tá? Ele foi instituído pela Portaria 048, foi publicado no Diário Oficial ontem,
Tá? Com isso, a gente tem um formato legal para coordenação, legalizado para a coordenação da resposta a esse evento. Está centralizado com a equipe ampliada, vamos chamar assim, no CIEVS do Estado, tá? Mas que tem pessoas, pontos focais chaves de várias áreas que estão buscando planejar e coordenar respostas que sejam necessárias. Aqui eu já vou entrar já um pouco mais nas motivações de se pensar um plano de contingência ou um enfrentamento a uma possível emergência de saúde pública. A prioridade é que nós estamos falando é de preparar, tá? Preparar para, em algum momento, também, se for necessário, conter, e se em algum momento, vamos dizer assim, se a preparação e a contenção não for suficiente, começar a mitigar, tá? E, com isso, diminuir o impacto dessa transmissão do vírus dentro da nossa população. Para isso acontecer, seja na fase de preparação, de contenção, de mitigação, a identificar, isolar e cuidar dos pacientes de forma oportuna é o que a gente pretende organizar a nossa resposta para a gente poder conseguir equipar melhor para detecção nossas equipes, principalmente com informação, isolar sempre e da maneira correta, sem excessos e outras coisas, e cuidar desses pacientes. Promover a otimização do cuidado, claro, limitar a transmissão de pessoa a pessoa, reduzir essas infecções secundárias entre contatos próximos e profissional de saúde. Tá? Existe uma forte, alguns estudos, já saindo que a gente teve um grande contingente de profissionais de saúde em Wuhan, na China, que se contaminaram, tá? Então, dentro dos seus processos de trabalho, então é importante a gente buscar uma preparação também para isso, que não foge de maneira alguma dos cuidados que a gente já estamos cansados de ouvir com a influenza e a gripe, tá? Das etiquetas de respiratória, da higiene das mãos, do uso correto dos EPIs, tá? Do manejo correto desse EPI e dos profissionais, direcionar as condutas frente às dúvidas, e aqui é um grande desafio. Aqui é direcionar porque a gente sabe que, em qualquer caso desse, há uma tendência importante de pânico e de fugir ao foco do que a gente está estabelecido como uma regra de primeira notificação, de contato e assim por diante. Combater a desinformação, e aqui nós estamos falando de um mundo digital aí, com informações em tempo real, via rede social e tudo mais, que muitas vezes atrapalha, informações não concretas, ou informações não reais, com fake news, entre outros. Tá? Então, esses canais de comunicação e de informação é importante estarem sempre abertos a dizer, olha, peraí, de onde que vem essa informação, do que você está falando, vamos confirmar, ou vamos buscar para saber qual a veracidade disso, e estar desmentindo e não reproduzindo boatos ou coisas que possam levar a pânico e desnecessariamente. E o impacto econômico, né? Não sei se devem estar acompanhando na mídia, mas nós estamos falando de uma redução de trânsito, só de trânsito de pessoas dentro de Wuhan, de 83%. Quer dizer, a cidade praticamente parou. Tudo bem que a China se mostrou na resposta a esse evento de uma forma incrível, até no seu nível de mobilização e no tempo resposta. Hoje eles conseguiram, atualmente, essa província de Wuhan está isolada, em quarentena, e aí nós estamos falando de um isolamento de uma cidade inteira de 12 milhões de habitantes. Tá? Então, só para vocês terem uma noção da dimensão das ações que chegou a ser, e das condutas tomadas dentro da China. Nós estamos falando aí de construção de 2.600 leitos aí em menos de 15 dias. Tá? E mesmo assim, com 500 hospitais dentro desse estado, né, vamos chamar, não estamos falando dentro da China, estamos falando de 500 hospitais, eles mesmo assim superlotados, com equipes cansada, tá, e fizeram um trabalho e isso está mostrando esses resultados de contenção atualmente, porque a gente está vendo que os números no mundo não estão crescendo como se esperava ou como se imaginava. Aqui aquela linha do tempo, do que a gente já vem fazendo nessa preparação. Lá em janeiro, lá no meados de janeiro, nós fizemos a primeira reunião dentro da SES para poder alinhar algumas questões, já sabendo dos rumores, ainda não tinha declaração de emergência nem nada. Tá? E com isso, em janeiro, nós fizemos algumas reuniões de preparação para enfrentamento.
do novo coronavírus, com as vigilâncias do município de Cuiabá e Várzea Grande, no primeiro momento, tá? Em fevereiro, já agora no início de fevereiro, a participação do secretário e Dr. Gilberto, aqui eu faço um parênteses que o secretário de Saúde, ele ontem e desde então vem atuando de forma bastante firme em relação à preparação para esses eventos, disponibilizando e tratando o assunto como uma prioridade importantíssima aí, tá? Isso tanto ontem na convocação do COIS, na casa lá na reunião geral que a gente faz com todos os parceiros, ele que conduziu essa reunião e deixou muito claro essa participação e essa decisão em relação ao nível de gestão estadual, tá? E solicitando o mesmo apoio em relação às gestões locais municipais. E aí a gente participou do CONAS e da CIT, onde foi feita especificamente o assunto, foi tratado o coronavírus e definida a necessidade de cada estado elaborar um plano de contingência. Isso foi exatamente no dia 3 de fevereiro, estamos falando aí há 10 dias atrás, tá? E já logo em seguida, a gente institui o grupo de operações de emergência de saúde pública, que começa já a atuar, que já vinha atuando nas reuniões, mas a gente começa a dedicar a equipe exclusivamente para trabalhar esse assunto, tá? Definição do hospital de referência para casos graves, que é o Júlio Miller, e atualmente o Hospital Santa Casa como leite de retaguarda. Estamos trabalhando aí numa atualização para outros hospitais regionais e municipais estarem entrando também como possível referência regional, porque isso vai acontecer na prática, tá? Mas não está aqui ainda, porque o que está focado neste momento, assim, hoje, é o Hospital Estadual Santa Casa e o Júlio Miller. O Júlio Miller vem atuando já com o Comitê de Crise Interna, já produziu uma série de documentos importantes para a condução da emergência, que também nós vamos estar disponibilizando assim que o Júlio Miller formalizar para nós, no link da SES, para servir de modelo e de norte para os hospitais e as unidades de saúde locais se respaldarem. Como que eu faço a partir do momento que eu recebo um paciente? Onde eu defino minha porta de entrada? Com quem ele conversa primeiro? Para onde que eu direciono? Entendeu? O que eu faço com ele? Eu tenho um consultório, uma clínica, o que eu posso fazer? Então, esses documentos vão dar um norte bem operacional para vocês pensarem a prática interna, tá? Dentro da unidade de saúde ou dentro do município, assim por diante. Também foi feita algumas reuniões com a Anvisa, definindo o seu plano de crise dentro do aeroporto, na eventualidade dele ter algum passageiro, né, com sintomas ou suspeito. Então, ele desenvolveu um plano de crise interno. Com isso, ele separa bem, ou, vamos dizer assim, ele define bem como ele vai manejar numa situação específica, ou numa situação onde ele tem um caso suspeito, isso é importante. Aí entra também outros atores no COI, que é o Núcleo de Inteligência do Gabinete Militar e da Casa Civil, que é uma indicação direta do governador, onde ele acompanha eventos que interessam o governo do Estado, tá? E aí também nos auxilia nas demandas ou nas situações que fogem à capacidade de resposta, como o SES ou como nível local. Apoio institucional da Anvisa, tá? Que também deu um apoio aí desde o início em relação, e participou, né, na construção dos fluxos e da contingenciamento no aeroporto, e em parte de fronteira também, que ele está elaborando algumas ações. Também estamos falando de aquisição de EPIs e materiais para desinfecção e insumo laboratorial, de EPI também, de proteção. Aqui são insumos estratégicos, porque esses insumos, que é máscara, luva, são insumos básicos, então todas as unidades têm seu estoque, ou têm sua rotina de compra. O que nós estamos fazendo garantindo para alguns setores algum estoque estratégico, para que a gente, num cenário diferente, a gente possa precisar vir usar e a gente não ter que partir do zero, né? As reuniões que nós já fizemos, nós fizemos uma webconferência com os escritórios e com as secretarias municipais, tá? E também fechamos ontem, e está disponível no site da SES, no link que eu vou passar, o plano de contingência do Estado em relação ao novo coronavírus. É a primeira versão, esse plano de contingência ainda sofre ajustes diários, vamos chamar assim, mas a versão que está no site é a versão atual. Conforme ela for sendo atualizada, ela vai sendo substituída. Então, toda vez que você entrar lá e baixar ele, você vai baixar a versão mais atual. Tá? E aqui estamos hoje na reunião
Ontem teve uma reunião do COI estadual, uma reunião ampliada, com várias áreas e vários parceiros, e hoje a nossa reunião da UEL. Como que é o plano de contingência estadual? Eu não vou falar do plano todo, vou falar essencialmente dos níveis de ativação e como isso vai acontecer se os cenários dentro do estado mudar. O que é esse plano de contingência estadual? Ele tem 3 eixos centrais na construção do plano. É a gestão do risco, tá? É o que nós fazemos dentro de um cenário previamente desenhado, quais são essas necessidades. Basicamente, ela é a implementação de políticas e estratégias de ação, tá? O fortalecer a capacidade de respostas locais, seja em níveis todos dentro, desde a unidade de saúde da família, ao hospital, ao LACEN, ao laboratório de referência, ao nível central. Reduzir o impacto, obviamente, com essa gestão do risco, ter ações que reduzam o impacto da emergência de saúde pública na população local. E como que ele é definido esse nível, esse cenário de risco? Com base nos casos suspeitos ou confirmados, de acordo com isso for acontecendo dentro do território estadual. Então, essa classificação de risco não é a classificação de risco assistencial, é só para dizer que a gente classifica o risco de acordo com a presença e a disseminação do caso no território no Mato Grosso. Isso porque nós estamos falando de uma doença viral, transmissão pessoa a pessoa, que tem um grande risco de disseminação, tá? Então, ela tem um perfil de classificação de risco muito mais sensível, a gente usa, e vocês vão ver dentro dos níveis de resposta. Nível de resposta é o que o plano de contingência prevê. Nós prevemos 2 níveis de resposta. Um nível inicial de preparação, tá? Esse nível de preparação e um nível de emergência. No nível de preparação, o objetivo é identificar se a esfera local possui esses recursos necessários para responder a uma doença do Covid-19, que estamos falando da doença nova. Aqui a gente já pressupõe num cenário que todas as esferas nossas locais vão ter um nível de dificuldade em dar essa resposta de forma direta. Então, com isso, a gente busca, com ações concretas e objetivas dentro da preparação, organizar essa resposta a nível local até o nível estadual. E que fase é essa de preparação? A motivação da ativação da preparação ocorreu, que é a fase que nós estamos, porque nós temos presença de caso suspeito no Brasil. Tá? Enquanto a gente tiver presença de caso suspeito também no Mato Grosso, se porventura isso acontecer, a gente ainda vai estar numa fase de preparação. A fase de preparação é uma fase longa, ou, dependendo do evento, né, pode ser que a gente tenha uma mudança do comportamento do vírus, e a gente, ou da pandemia como um todo, a gente possa vir a ter casos, então, a qualquer momento. Então, nessa preparação, a gente começa a planejar as ações e executá-las de forma coordenada, buscando se precaver para que o cenário 2, ou o nível 2, quando ele se necessário ser acionado, que já é o nível de emergência. E aí vocês viram que a gente só pôs 2 níveis, porque nós estamos falando de uma transmissibilidade muito alta e não faria sentido a gente fazer vários níveis, com vários níveis de ação, pensando que uma vez que eu tenha um caso suspeito ou confirmado em Mato Grosso, ou uma transmissão sustentada no país, eu já tenho um nível de emergência instalado. Esse nível de emergência, a gente dividiu ele em 2 fases. Nós vamos buscar ou ter ações direcionadas à contenção, ainda quando a gente tiver casos suspeitos, claro, tá? E até quando a gente tiver casos confirmados. Mas esses casos confirmados, dentro do estado, vão estar limitados a contatos externos, a pessoas que estavam doentes, ou que teve sinal e sintoma. Se for neste caso, a gente tem um nível de contenção. A partir do momento, ou vamos supor, o estado talvez nem tenha casos ainda registrados, confirmado ou suspeito, mas o Brasil comece a ter, em qualquer dos seus estados, transmissão sustentada. Quer dizer, ele já não é aquele caso confirmado, onde o cara teve contato com alguém ou uma região que tinha casos. E sim, são casos internos, onde já não tem o vínculo epidemiológico, a gente chama de causas autóctones. A partir deste momento, que eu tenha isso acontecendo, transmissão sustentada no país, e aqui a transmissão sustentada, deixa eu fazer um parênteses, no plano de contingência do Ministério da Saúde, ele definiu
um limite, até 100 casos aqui, e o Ministério da Saúde, no Plano de Contingência Nacional, ele ainda vai estar trabalhando no nível de contenção. A partir deste momento, estourado esse número, ele passa para um nível de mitigação. Para nós, no Estado, uma vez que nós tivermos um caso confirmado de transmissão local, tá, nós já temos uma transmissão sustentada, com este um caso, e isso já ativa um nível de emergência, onde a gente já não vai mais atuar na contenção, e sim na mitigação, como hoje a gente faz com as outras influenzas que circulam, tá? Os vírus que circulam e causam processo de saúde e doença, aí, o processo de adoecimento da nossa população. Nessa fase, a gente vai estar trabalhando com outras ações, aí vão estar muito mais intensamente, tanto na contenção quanto na mitigação, a presença da assistência, das unidades que vão fazer o atendimento direto, porque ainda estamos falando que no momento onde a gente já tem casos suspeitos, onde a gente já tem caso confirmado, em alguns podendo em algum momento ter transmissão local sustentada, e aí a gente tem uma série de ações que elas têm que serem alteradas ou mudadas, seja em dimensão ou seja de objetivo. Então a gente já prevê inicialmente algumas ações, ou uma boa parte das ações, tanto de contenção quanto de mitigação e de preparação. Só para vocês terem eu não vou detalhar aqui, porque esse plano também vai fazer parte na documentação oficial. Nós estamos falando de praticamente, só de preparação, em torno aí de 48 ações, já em algumas concluídas e outras em andamento, envolvendo organização interna e fluxo dos hospitais de referência, que já andou. Agora, uma outra frente trabalhando a organização interna dos planos de crise hospitalar em relação aos demais hospitais do interior, começando pelos hospitais regionais, que foi disparado ainda essa semana, tá? E assim por diante. Vamos dar aí praticamente 48 ações de diversas frentes, seja assistência em vários níveis, tá? De vigilância em vários níveis, buscando se preparar. Também tem que informar que nessa preparação inclui as ações de laboratório, de coleta, os insumos que são necessários para isso. Lembrando que nós estamos falando de novo de um caso de doença respiratória aguda, então a coleta segue o mesmo, ou segue os mesmos cuidados e o mesmo protocolo da influenza. Está disponível também no link da SES, tanto o protocolo de coleta e logo hoje, até amanhã, a gente também está disponibilizando um vídeo instrutivo de como que é feita a coleta. A coleta pode ser feita com suave, lá está explicando, ou uma coleta de aspirado, tomado-se, claro, todos os cuidados individuais e de proteção individual. Certo? Então, nós estamos falando de dois níveis. Nível de preparação, tá? Que é o nível que nós estamos, com um mar de ações, e por isso nós estamos aqui reunidos hoje, fazendo um alinhamento das ações de preparação, porque nós não temos caso suspeito. Então, a pergunta é, se a partir de amanhã eu tiver um caso, o que eu preciso fazer? Tá? Ou um caso suspeito, né? Para o que eu preciso fazer? Como eu atendo ele, quem recepciona ele, para onde ele vai, o que eu faço? Tá? No nível de emergência, eu já tenho casos suspeitos ou confirmados e eu trabalho em duas situações, buscando uma contenção até um determinado momento. A partir do momento que eu tenho uma transmissão local, eu já não tenho mais como conter nada, então a gente vai para as ações de mitigação, que é diminuir o máximo possível, tá, o risco de casos graves e óbitos. Trouxe uma definição dessa transmissão local, tá, do que a gente está usando no plano de contingência. O plano de contingência está disponível, tá, e está disponível nesse link aqui embaixo, tá, se vocês clicarem nele aí vocês vão ver, que é o que está no fluxo, tá. Mais para frente ele aparece outras vezes, saude.mt.gov.br. Lá, na hora que vocês entrar no site da Saúde de Mato Grosso, tem um bannerzinho lá, escrito informações, informes do coronavírus, e aí você clica ali, ele vai aparecer toda a lista de documentação que já está disponível. Tá? Esse é o fluxo, um fluxo básico em relação à notificação de caso suspeito. E aí a pergunta é, tive um caso suspeito, e agora, o que eu faço? Ou, pelo menos, chegou uma pessoa lá, se apresentou como estive lá um chinês, estive lá na Wuhan, e estou com febre e tossindo, ele se apresenta numa unidade de saúde, mesmo sabendo que não é bem assim a lógica do funcionamento, ele sabe que ele provavelmente não se declara dessa maneira, a gente vai ter que fazer um atendimento,
suspeitar, fazer as perguntas, fazer o vínculo, mas houve um caso suspeito. O que eu faço? Eu faço o atendimento da pessoa com os cuidados que eu faço com qualquer, ou que eu deveria fazer, se não faz, tá? Em relação a qualquer síndrome gripal ou influenza. Solicito que o paciente ponha uma máscara cirúrgica, tá? E com isso, peço para que ele não saia daquele local, da sala do consultório, até que eu me informe se aquilo atende uma definição de caso suspeito diretamente ou não. Posso fazer isso via vigilância local, tá? Que é de notificação imediata essa situação. E aqui eu não estou falando de qualquer caso, estou falando que assim, já foi conversado, analisou, o médico atendeu, ou o enfermeiro foi fazer a triagem, fez uma entrevista, percebeu que pode ser um caso suspeito, especula, conversa um pouco com o paciente, já tomando os cuidados, tá? Desde o início, e aí ele pode se informar. Com a vigilância local, ou no próprio site, no link, tem essa definição de caso, ou pelo 0800 do CIEVS, tá? Para ele se informar e tirar alguma dúvida que porventura ele tenha. Se não, ele isola o paciente, tá? Que deverá usar máscara cirúrgica desde o momento que ele foi identificado na triagem, tá? É solicitado a ele que coloque essa máscara, tá? Ele coloca, tá? E se mantém em um local, de preferência sem mais contatos, não precisa abrir a porta para ver quem está lá dentro, tudo isso, tá? E com calma, orientado, que ele aguarde um pouquinho. Com isso, é feita uma avaliação do protocolo clínico dele, porque essa pessoa pode estar com sintomas que precisam ser cuidados, né? Ele pode ter um nível de gravidade, ele precisa de uma assistência disso. Esse protocolo clínico está disponível no site do Ministério e também está disponível no nosso link, tá? E aí ele é bem claro, ele atende a algum critério para ser internado. Se a pessoa tem um quadro clínico e ele precisa ser internado, ele tem que ir para um laboratório ou para um hospital de referência. Por enquanto, hoje, o hospital de referência ainda é o Hospital Júlio Miller, da onde nós estamos fazendo essa transmissão aqui do Telesaúde. Tá? Ele vai ser removido para cá, porque ele tem critérios para internar e aqui é o hospital de referência para receber ele, e o hospital está se preparando e bem adiantado como fazer isso. Ele não tem critério para ser internado, tá? Ele não tem critério para ser internado. E ele pode ficar em casa, ele vai ficar isolado em casa, com orientações de isolamento domiciliar, tá? Isso, essa que a gente chama de quarentena domiciliar, ela tem um nível de rigorosidade. Então, isso tem que ser informado, isso tem que ser acompanhado pelos técnicos da vigilância, pela equipe, tá? Porque existe uma rotina de verificação de temperatura diariamente durante os 16 dias de isolamento domiciliar. E é recomendadíssimo as medidas de precaução. Todas as orientações aqui, mais detalhadamente, a gente encontra no link também. Tá? Orientações para familiares, para o próprio paciente, de conviver, de como operacionalizar esse isolamento domiciliar, certo? No caso do hospital internado, ele também mantendo ele em isolamento, e esse isolamento não é o isolamento necessariamente da UTI, eu posso ter diversas alternativas, eu só preciso alinhar isso antes com a unidade hospitalar que recebe. Ele pode ficar numa enfermaria, isolado, numa enfermaria menor, e aí eu faço o isolamento dele nesta enfermaria, e assim por diante. Eu posso ter outras alternativas aqui, dependendo da condição clínica do paciente e do planejamento que a gente conseguir com a unidade. Temos também no plano de contingência, e aqui está o link da SES, tá? Para acessar, você clica nele aí, vocês vão abrir. Deixa eu compartilhar aqui. Estamos no fim. Aqui vocês vão ter, no site da Secretaria, as informações oficiais que nós e o Ministério da Saúde está disponibilizando. O Estado já está disponibilizando o plano de contingência. Aqui, você clica nele, ele vai baixar aqui em PDF, aí você abre ele aí. A nota técnica sobre o coronavírus da SES, saiu ontem essa nota técnica, já é uma informação um pouco mais trabalhada em relação ao posicionamento da SES, em relação a vários pontos que são nos perguntados. Aqui eu vou abrir aqui rapidamente, só para vocês verem como que ela está. É uma nota técnica, a primeira nota técnica, tá? Traz a definição de caso, as situações, como fazer essa notificação, os telefones de contato, as características do que a gente tem, informações em relação à doença, tá? As medidas de prevenção e controle gerais, mais importantíssimas, as de higiene da mão e os 5 momentos, limpeza e desinfecção de superfície,
tá? De assistência hospitalar, medidas de isolamento, tá? Isso aqui a gente está ampliando e trazendo novas informações e atualizando e disponibilizando para vocês, para assistência na atenção primária, saúde, no transporte do paciente e as referências de onde foi retirada essas informações. Também podemos também aqui ter outros, como a portaria, a notificação do Ministério da Saúde, o protocolo clínico para manejo, a última versão está aqui disponível, o boletim do Ministério da Saúde e o panorama do novo coronavírus. Aqui está entrando, ainda hoje, os fluxos de coleta do LACEN, assim como o protocolo de coleta, vai ter alguns vídeos, um vídeo instrutivo em relação à coleta, e aí diariamente nós estamos alimentando com outras informações conforme as situações vão sendo produzidas. Até meados da semana que vem a gente deve começar a lançar aqui também uma parte do plano de ação, que já está dentro do plano de contingência, tá? Algumas ações principais já estão previstas no plano de contingência, mas no segundo momento nós vamos elencar aqui também o nosso plano de ação da fase de preparação, na fase de contenção e na fase de mitigação, tá? Justamente para todos conhecerem o que se faria, o que nós estamos priorizando fazer em cada fase dessa. É isso, estamos abertos aí para esclarecer alguma dúvida. Não, busquei não trazer tanta informação nesse momento, porque a gente sabe que existe um mar de dúvidas de todos, tá? Mas aqui, nesse link que a gente passou da Secretaria, já tem informações, muitas informações que vocês podem debulhar e ler e se inteirar melhor de como que está sendo feita essa organização da resposta, entender um pouco melhor a questão do cenário epidemiológico do Estado, do Brasil e do mundo, para que a gente tenha uma clareza e uma segurança maior no momento de afirmar, olha, ainda não temos o motivo de se ter um excesso de preocupação e muito menos criar pânico, ou muito menos dar ouvidos a fake news, entre outros, porque a situação está aí, clara, essas são as informações que a gente tem hoje. Claro que existe uma série de dúvidas ainda, em todos os níveis, até para nós. Existe uma dificuldade muito grande de informações precisas em relação aos casos no mundo hoje, que as informações que são repassadas pela China, tá? A gente tem dificuldade quanto a isso. Há pesquisas que estão sendo desenvolvidas, começa a sair algumas pesquisas de forma mais criteriosa em relação ao processo de adoecimento, ao perfil viral, entre outros, tá? A forma de contágio, a forma de fixação do vírus na transmissão. Então, está saindo informações diárias aí de várias partes, e muitos com alguns documentos oficiais, e os principais deles que a gente for identificando como um guia ou uma orientação padrão para todas as equipes, nós vamos estar disponibilizando para vocês nesse link no site da SES. Tá? Então, espero que possa ter ajudado a contribuir aí com a reflexão sobre o problema e até mesmo com as decisões e condutas e manejos que vocês precisem fazer em cada ente, município, unidade de saúde, hospital e tudo mais, até mesmo como população ou como cidadão, e as nossas obrigações. Obrigado a todos, obrigado pela atenção. A gente vamos ver se houver algumas perguntas para a gente respondê-las para vocês e a gente encerrar. Então, respondendo algumas das perguntas que foram colocadas aqui para nós, como funcionará a articulação com a rede privada de saúde? Então, a rede privada de saúde tem, na sua associação, representa hoje dentro do COE estadual. Aí as padronizações de informação de caso suspeito, contato, segue a mesma lógica do privado. As unidades que detectam ou percebem um caso suspeito, informam a vigilância local. Então, a gente está e aí é feita a investigação. Também estamos finalizando a relação de pontos focais, seja ele a nível municipal, estadual e federal, para justamente estar fazendo essa atualização para todos. Mas dentro de cada localidade, como Cuiabá, Várzea Grande, já se definiu um ponto focal dentro da vigilância, onde essas unidades hospitalares, a maioria delas meio ao serviço de controle de infecção hospitalar, informa a vigilância num caso suspeito e eles vão ao local fazer investigação e procedimento. Isso em relação agora no momento de preparação, né? Num momento de contenção e de mitigação, a rede hospitalar privada, ela pode sim, vai ser acionada
para contribuir, porque ela automaticamente ela vai receber num cenário, dependendo do cenário, ela vai receber pacientes e ela vai ter todo um fluxo de pessoas, de exposição e tudo mais, e que tem que ter todos os cuidados e todos os manejos, assim como os hospitais públicos. Então, está sendo cobrado deles o plano de crise dos hospitais privados, individualmente, tá? Cada um estudar internamente dentro do hospital. A partir do momento que eu tenho um caso suspeito, o que eu faço? Tá? Ele já tem informações suficientes para poder reunir um grupo interno e definir a porta de entrada, quem atende, onde fica, onde espera, onde isola, tá? Então, essas são as informações básicas e eles têm. Então, o que falta e o que é importante é esses momentos de trocar informações para que movam-se esses entes, seja ele privado ou público, para que organizem essa lógica de, ó, hoje eu não tenho nenhum caso suspeito, mas nós tivemos, por exemplo, há uma semana atrás, um caso que não foi suspeito, que nem FEP tinha, tá, em Rondonópolis, mas houve toda uma mobilização como se fosse um caso suspeito, porque de várias formas a situação ganha uma proporção nessas horas que as pessoas procuram resolver da maneira que tem ou a maneira que tem disponível e muitas vezes sai descoordenado toda essa resposta e acaba criando um grande contingente de interferência durante a organização da resposta, sendo que era uma coisa simples, tá? Mas a gente sabe que na prática cria um grande escândalo e um grande pânico e aí as coisas não funcionam da maneira que foi organizado. Então, é por isso que é importante esse contato prévio. Falar, não tem por que ter pânico. A gente está falando de casos, se caso suspeito aparecer, eu vou precisar, em um determinado momento, alinhar a definição de caso, investigar o caso, tratar o paciente, e tenho que fazer isso, pelo menos, atendendo minimamente os fluxos que estão estabelecidos para a gente ganhar tempo, e não ficar expondo um grande número de pessoas que depois nós vamos ter um trabalho muito maior ainda de buscá-las e tomar todas as medidas de proteção. Algum caso suspeito em Mato Grosso? Não tem nenhum caso suspeito em Mato Grosso. Houve, e sempre acontece, muita radioinformação, interferência de várias formas, de pessoas que por falta de ter uma informação um pouco mais completa, ou até querendo ajudar numa sensibilidade melhor, em um caso, o cara estava assim, será que é? Então, por isso que é importante, nessa prévia, antes da definição do caso, ter um fluxo estabelecido que ele vai numa unidade de saúde, o profissional vai fazer esse primeiro manejo desse paciente, de uma forma segura, até que a gente consiga essa informação prévia e rápida, se ele atende uma definição de caso ou não, porque senão ele é tratado como uma síndrome gripal, ou uma síndrome respiratória, porque não que esse merece menos cuidados em relação à assistência. Porque o cara tem um quadro respiratório com febre, ele não precisa usar máscara. Não, ele está transmitindo o vírus ali. Se você tiver suscetibilidade a ele, você vai adoecer. Assim como profissional, como qualquer população. Então, ele teria que ter os cuidados básicos já padronizados. Outra pergunta. A questão da fronteira com a Bolívia. A fronteira com a Bolívia é uma grande discussão, porque nós temos uma fronteira bem longa, assim como Mato Grosso do Sul. Então, o Ministério da Saúde, junto com o Estado, está organizando, ainda em fase de planejamento, uma ação direta para estes municípios e regiões que têm grandes fronteiras secas, tá? Que é o nosso caso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Na reunião da CIT em Brasília, houve essa manifestação, essa preocupação, e houve uma garantia pelo governo federal da gente ter um olhar diferenciado para a fronteira, porque exige ações muito além da saúde. Aí nós estamos falando de segurança nacional, do nosso exército brasileiro, entre outros, e para isso a gente precisa de uma ação coordenada, não bastando só exclusivamente ser Estado. E essa iniciativa está acontecendo, existe uma iniciativa já coordenada para isso, e também estamos participando e logo devemos ter um olhar diferenciado para essa região de fronteira. Lembrando que essa região de fronteira, por exemplo, ela tem uma responsabilidade grande, e foi fronteira seca, em relação à introdução do sarampo. Tá? Então, nós já temos história de doenças que entraram por países. Não que eu estou dizendo que isso seja o nosso foco de atuação, porque acredito pessoalmente
que no caso do coronavírus, a entrada não vai ser por um país menor da América Latina. Nós temos a maior chance de receber um caso, onde nós temos um maior território, um maior fluxo de pessoas e um grande contingente populacional e de fluxo de pessoas que viajam ao mundo, tá? Muito do que a maioria dos países da América do Sul. Então, o Brasil, sim, realmente, ele seria, de primeira escolha, a porta de entrada, mas não, de longe, não podemos ignorar o problema com a fronteira e ter uma ação coordenada entre federal, estadual e os municípios da região. Se o vírus se adapta em qualquer clima, existe muito pouca informação disso, tá? O que a gente sabe, e aí é de estudos que saíram, inclusive, essa semana, é que ele tem uma labilidade de temperaturas até de 55, 53 graus Celsius em 30 minutos. Tá? Então, ele tem uma resistência. Só que o vírus ele tem uma vida curta no ambiente, pelo menos esses vírus de influenza e rinovírus que a gente conhece. Não há uma expectativa desse ser diferente, tá? Mas como há uma desinformação de estudos concretos e evidências em relação a esse vírus, é difícil falar para você ou afirmar isso, tá? Mas a gente acredita que ele tem uma resistência muito pequena de ambiente, tá? E tanto que é insignificante até, posso dizer assim, até um exagero total, alguns boatos, tipo, vamos receber produto que veio da China, porque o cara manipula a embalagem, que não tem evidência nenhuma disso, e é totalmente desnecessário esse tipo de comportamento e de conduta agora. Desabastecimento de alguns materiais, por exemplo, não conseguimos bronquinho para aspirado no fornecedor de Mato Grosso e não conseguimos SOAB. Nesse sentido, pedimos apoio, seja no fornecimento ou na compra de coleta, compra coletiva. Kátia Sorriso. Assim, realmente, a tendência é que se a pandemia crescer, nós vamos ter dificuldade com os insumos básicos. Há dois movimentos importantes. O do Ministério da Saúde, por uma compra ampla, tá? Claro, não exagerada, porque nós sabemos que no H1N1 nós ficamos com EPI além do necessário, e isso acabou no final virando um problema. Então, de uma forma proporcional, o Ministério está fazendo algumas compras. O Estado, nós, desde quando começou, também já se movimentamos a comprar, manter um estoque estratégico. Então, o SOAB de rayon, que é o SOAB utilizado na coleta, o LACEN, que é o ponto focal do laboratório, que recebe, né, todas essas amostras, fez uma compra emergencial e está distribuindo, está organizando essa distribuição com os escritórios, de uma forma que atende com folga, neste cenário, neste momento, todas as regionais e todos os municípios, se caso a gente tiver necessidade de coleta. Tá? Esse SOAB já chegou hoje, tá? Então é só o tempo da gente organizar a distribuição deles, mas conseguimos fornecer e ter esse material para todos. Também já levantamos estoque de EPI, de material das unidades hospitalares do Estado, tá? E das principais, justamente para a gente poder cobrir as brechas de algum insumo, de algum material que esteja em falta em alguma delas, que também já está sendo disparado. Tá? E manter um estoque mínimo, porque a gente tem unidades de vigilância, como os escritórios regionais e alguns municípios que têm dificuldade em manter um estoque mínimo de EPI para uma eventual situação como essa. Isso a gente está preparando um apoio direto para esses municípios e para esses locais, para a gente estar com o mínimo de condições de dar resposta. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Obrigado a todos pela participação. Estamos à disposição. Precisando, tem os contatos, e no link tem os contatos e os pontos focais nosso aqui do Estado, do Centro de Comando e do CIEVES também. Então, é só entrar em contato e estamos à disposição. Obrigado a todos.